Senhor presidente, primeiro vou trazer mais dados, que a oposição pega um tal de Cordeiro, que pode ser qualquer um, inclusive um parlamentar deles, uma ficção, esse Cordeiro ninguém sabe ao Deus que serve, ou se ao diabo, uma série de dados não tem consistência nenhuma. Não tem consistência nenhuma os dados desse Cordeiro. Ninguém sabe quem é Cordeiro, tá certo? Ninguém sabe, deve ser Cordeiro dos tucanos, tá certo? Mas na Bahia, Cordeiro é quem segura a corda para trio elétrico, e esse aí deve estar segurando a corda para os tucanos. Mas eu vou trazer dados, senhor presidente, dados, e como anda esse país. Eu quero que seja divulgado, inclusive na Voz do Brasil, o artigo publicado no blog Fatos e Dados, que diz que o Brasil passou de dois grandes estaleiros para 11. O governo Fernando Henrique não adianta fazer reforma para gerar desemprego, não adianta fazer reforma para gerar arroz salarial, não adianta fazer reforma como o PROE para favorecer os banqueiros e demitir trabalhadores, e criar desemprego, e criar arroz salarial. Nós estamos fazendo reforma para gerar emprego. Ele diz que o PIB é PIBinho, mas está gerando emprego, está gerando renda como nunca. Eles quebraram, e é verdade, inconteste, eles quebraram a indústria naval desse país. Existia indústria naval, senhor presidente, na época do Fernando Henrique? Não. A Petrobras vazava óleo, a indústria naval declinava. Nós temos hoje, senhor presidente, hoje, depois de 11 anos de governo nosso, nós saímos de 2 para 10 grandes estaleiros, gerando emprego, gerando renda, gerando tecnologia. Eu quero deixar aqui para ser divulgado, inclusive, na Voz do Brasil. Quero também a oposição, que fez uma série de acusações aqui em relação à Copa. Hoje não tem mais coragem de falar. Todo dia eu vi aqui. Eu quero ver na Copa os aeroportos. Os aeroportos estão lá. Falar agora. Eu acabei de dizer, vai lá ver como está funcionando, ver o espetáculo que é o aeroporto de Brasília, ver a mobilidade no entorno do aeroporto de Brasília hoje, se não é outra. Eles não têm coragem de chegar aqui, francamente, admitir que nós ganhamos com a Copa. Salvador ganhou a Via Expressa, Salvador ganhou o viaduto de Narandiba, Salvador ganhou a duplicação da Pinto de Aguiar, Salvador ganhou uma série de obras, todas do governo. As vias marginais da Paralela, todas dos governos estaduais e do federal. Não tem uma obra de mobilidade significativa em Salvador feita por prefeitura. A Vasta Gama, obra do governo federal. A Avenida Centenário, obra do governo federal. As outras obras que eu citei, obra do governo estadual. O metrô só andou, começou no governo tucano de Baçaí, passou 2 de Embaçaí, passou para a mão do senhor Semineto, ele teve que passar o governo estadual, já vai para o metrô de Salvador andar. Só andou depois que nós assumimos a gestão. Essa é a realidade, senhor presidente. E eu vou ler aqui o artigo de Florestan Fernandes Júnior, que recupera o que eles fizeram antes da Copa, a injustiça que eles fizeram, criar um clima, inclusive, de constrangimento internacional com a presidente Dilma, tá certo? De forma irresponsável. Florestan Fernandes pergunta, onde estavam ontem os políticos? Ontem era o dia da abertura da Copa, que festejaram a escolha do Brasil como sede da Copa em 2014. Onde estava o senhor Lula, Sérgio Cabral, Eduardo Campos, Aécio Neves, José Serra, Jacques Wagner, Ielda Cruz, Cid Gomes, Carlos Eduardo de Souza Braga, Vilma Faria, Roberto Liquião, José Roberto Arruda e Blário Maia. Todos eles, ou era o presidente Lula, estava lá comemorando com Dilma. Wagner também. Mas esses outros todos citados eram governadores na época e festejaram. É isso que está dizendo Florestan Fernandes. Outros continuaram festejando como Lula e Wagner. Onde estava Marina da Silva, que queria uma sede no estado dela, Acre? Onde estavam os prefeitos, senadores, deputados, âncoras de televisão e rádio que queriam tanta Copa, que queriam tanta Copa do Mundo? Onde ontem coube a uma única mulher
Onde estavam os prefeitos e governadores responsáveis pelas obras exigidas pela FIFA? Ontem coube a única mulher. Ontem foi o dia da abertura da Copa. Receber toda a agressão de uma torcida rica e privilegiada, que conseguiu ingresso para o jogo de abertura em São Paulo. Uma elite raivosa, que não perde a chance de destilar seu ódio de classe, seus preconceitos, sua falta de educação. Parabéns, presidenta Dilma. Você não se escondeu nos palácios da República como fizeram os governadores. A presidenta Dilma foi lá cumprir a obrigação dela. O governador Wagner estava acompanhando na Ponte Nova a primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel. Estava lá acompanhando o jogo. Os outros se esconderam. Festejaram, criticaram, não deu certo, se esconderam. Se esconderam nos seus palácios, se esconderam nas suas casas, se esconderam nas suas ilhas, que são parte da elite branca desse país. E também quero deixar aqui, tá certo, do sempre bom Leonardo Boff, outro artigo que diz sobre os mesmos insultos. Eu não vou ler o artigo todo. Esse insulto vergonhoso só poderia vir de um tipo de gente que tem visibilidade no país, gente branquíssima e de classe A, com falta de educação e sexista, como comentou a socióloga do Centro Feminino de Estudo, Ana Tuller. Eu quero deixar esses dois artigos aqui, que colocam muito bem a situação de quem vaiou a presidência e o que é que isso significa. Mas quero responder à oposição desesperada, sem centro, sem programa e sem proposta, algumas afirmações feitas aqui. O Fome Zero teve impacto zero? Que isso, minha gente? Estão insultando a sua inteligência. O Fome Zero é um programa reconhecido e recomendado para ser replicado pela ONU. Organizações nacionais estão nos anais da ONU. O Fome Zero é reconhecido como o maior programa de inclusão social pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. E a oposição vem aqui e com a cara deslavada vem dizer que o Fome Zero não teve implicação nenhuma. É porque eles não são do Nordeste, para ver o que é que o Fome Zero provocou no Nordeste. Nós tivemos a maior seca de 100 anos e as feiras continuaram funcionando. O comércio continuou funcionando. O nível de emprego continuou funcionando. E a oposição vem dizer que o Fome Zero teve impacto zero. Fome Zero não ajuda só quem recebe, não. Fome Zero dinamiza a economia, diminui a mortalidade infantil. Tem estudos de várias organizações, inclusive de Departamento da UF, diminui a mortalidade infantil, propicia o maior desempenho. E o parlamentar que fez uso da palavra aqui é da área de educação, deveria conhecer os dados. Propicia, inclusive, maior desempenho escolar dos filhos de quem recebe o Bolsa Família. Esse programa fantástico não pode ser atacado dessa forma. Pronatec, pega aqui as notas taquigráficas para ver o que a oposição fez. Quem lançou o Pronatec foi a presidenta Dilma, que ontem lançou o Pronatec 2, com 12, eles fizeram tudo para inviabilizar, tudo para rejeitar a medida provisória de autoria da presidenta Dilma, que criou o maior programa de qualificação e inclusão de trabalhadores desse país. Eles nunca fizeram isso, ficam desesperados, inventando. Eles dizem que são minoria. Nós somos minoria, não temos condição de influenciar. Depois vem dizer, nós aprovamos. É isso. Minoria aprovar aqui alguma coisa? Quem aprovou fomos nós, com muita dificuldade pelo bloqueio que eles fizeram. Dizer aqui que a CPI, o PT mobilizou para no decoro da CPI, temos aqui 3 deputados petistas e um tucano. Quem esvaziou a pauta desse Congresso foi o DEM, quando obstruiu as votações. Eu pergunto a vocês, quantos deputados serviram em Brasília depois da última sessão que nós tivemos aqui da Liberativa? Eu pergunto, quantos tem aqui hoje? Quantos tiveram no último dia de sessão? Então não me dizer que o PT esvaziou a CPI. Se não tem sessão da Liberativa, não tem parlamentar aqui, só tem um tucano aqui, ó. Nós somos 3 petistas. Nunca filei nenhuma sessão da Liberativa. Estou aqui sempre, mas não escoto também. E ele vem dizer que a CPI da Petrobras não está funcionando. Não está funcionando porque não tem nada funcionando. Nós fomos, enfrentamos,
as ações da Petrobras estão subindo, porque a CPI está mostrando que a Petrobras não tem nada do que eles disseram. Está afirmando, vai chegar um inquérito, mas não traz dados. Não tem nada concreto. A oposição estão desesperados. Vamos mostrar o que houve no metrô. A maior escândalo de corrupção foi o metrô de São Paulo, patrocinado pelos tucanos. Nós vamos mostrar isso. Eles não mostraram nada. Eles fizeram com que as ações da Petrobras caíssem. Mas a confiança na... É o único analista do mundo que eu conheço que diz que uma presidente está em baixa e as ações de uma estatal estão em alta. Isso não existe, minha gente. As ações da Petrobras começaram a subir pela confiança que o povo brasileiro tem na seriedade da presidenta Dilma Rousseff. Essa que é a verdade. Essa que é a grande verdade. Tá certo? Eu aqui, tá certo, senhor presidente? Quero dizer que nós, do PT, nós do governo, vamos continuar atuando. A presidenta Dilma lançou o Pronatec 2, lançou o Minha Casa Minha Vida 2, que vai impulsionar, inclusive, o programa de habitação rural. Não fizeram nada. Eu pergunto a você que mora no campo, qual foi a ação tucana para melhoria de casa e habitação no campo? Nenhuma. Qual foi a ação tucana para expandir e universalizar o uso de energia elétrica no campo? Quase nenhuma. O programa Luz para Todos, criado pela presidenta Dilma, que hoje praticamente universalizou o uso de energia elétrica no Brasil, tá certo? É um programa elaborado pela presidenta Dilma enquanto ministra das Minas e Energia. Então, os tucanos estão desesperados. Tem mais. Então, a presidenta Dilma, na última pesquisa de voto, é eleita no primeiro turno. Não adianta ficar tergiversando. A presidenta Dilma, na última pesquisa de voto, é eleita no primeiro turno. Os dados da oposição não batem. Não bate com a realidade. Não bate com os números. Não adianta ficar inventando. Nós vamos eleger a presidenta Dilma no primeiro turno. Como vamos eleger Rui Costa na Bahia no primeiro turno. Como vamos eleger Aguinaldo no Distrito Federal. Nós vamos. Foi agora criado aqui um centro de transplante de medula. Mais uma grande obra nossa no Distrito Federal. Mais um centro de transplante de medula. Obra importantíssima. Tá certo? Que a oposição não ressalta. A mobilidade no Distrito Federal começa a andar. Começa a andar depois do governo petista. A oposição, claro, desesperada, tem mais que tentar jogar água no nosso chope. Mas não vai jogar, não. Nosso chope é o chope que o povo toma e nós vamos tomar junto. Vamos tomar esse chope junto em 3 de outubro. A oposição vai continuar sendo minoria. A oposição vai continuar tendo o direito de espernear livremente. O direito de espernear é livre. Eles vão continuar esperneando, mas nós vamos continuar governando e botando esse país para avançar ainda mais. Parabéns, presidenta Dilma, parabéns, governador Wagner, pela gestão que vocês estão fazendo no Brasil e na Bahia. Muito obrigado, senhor presidente.